Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática Space. Estamos aqui novamente para nesse vídeo trabalharmos simplificação de fração. Conteúdo muito importante no ensino fundamental, que é uma coisa sempre necessária. Vez ou outra a gente tem que tratar dele. Então, o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração como essa, 4/8, é escrever ela numa forma mais simples. E como é que eu faço isso? Eu faço isso dividindo o numerador e o denominador dela por um mesmo número. Eu vou caçar um número que divida tanto o meu numerador 4 quanto o meu denominador 8. E a gente pode começar pensando no menor número, que seria 1. Mas com 1 eu não posso efetuar essa divisão porque meu objetivo é diminuir esses números. Simplificar é diminuir. E se eu dividir 4 por 1, dá 4. 8 por 1, dá 8. Então eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu tento com o número 2. E aí eu vejo que eu consigo dividir tanto o 4 quanto o 8, porque ambos são números pares, ou seja, são divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2 e também 8 dividido por 2 vai dar igual. Passo a reta da fração. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, agora eu simplifiquei 4/8 em 2/4. Eu ainda posso simplificar mais ainda. Eu vejo 2/4, eu ainda consigo simplificar pelo mesmo número 2. Por quê? 2 é divisível por 2 e também o 4. Eu tenho que lembrar sempre o seguinte, que se, por exemplo, aqui fosse 2/5, eu não poderia simplificar por 2, porque mesmo 2 sendo divisível por ele mesmo, o 5 não seria. Eu não poderia fazer com outro número, tem que ser o mesmo. Mas nesse caso, vamos dividir novamente por 2. 2 igual. Coloco a reta da fração. 2 dividido por 2 dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu vejo, eu ainda consigo dividir por algum número? Não consigo. Não consigo achar um número que divida tanto o 1 quanto o 2. Então, eu digo que essa fração ela está na forma irredutível. Fração irredutível. É quando essa fração eu não consigo mais simplificar ela por nenhum outro número. Essa é a menor forma dela. Fração irredutível. E outra coisa que nós percebemos é que eu comecei com 4/8, simplifiquei em 2/4 e depois em 1/2. E isso é interessante porque tanto 4/8 como 2/4 e 1/2, todas são frações que representam a mesma quantidade. Nós chamamos elas de frações equivalentes, porque representam a mesma coisa. Aqui eu tenho essas 3 figuras para mostrar isso. Olha só, se a gente fosse representar 4/8 aqui nessa, vamos supor que seja o exemplo da pizza, né? Então, eu dividiria a pizza em 8 partes. Aqui eu dividi em partes iguais, não está bem igualzinho, né? Ficou um pouco maior, mas vamos imaginar que são 8 partes iguais. 8 partes iguais, eu selecionei o quê? 4 delas.
Cada parte recebe o nome de 1/8. E eu quero apenas 4. Então, desses 8, eu pintei 4 deles. Vamos supor que eu comi esses 4 pedaços da pizza. Então, ou seja, metade, não é? Metade da pizza. Vamos ver aqui agora 2/4. Nesse caso, eu peguei a pizza e dividi em 4 partes iguais. E só comi 2. Comi essa e essa. Aí você vê que, mesmo aqui eu tendo comido 4 e aqui 2, eu comi metade. Ou seja, tanto faz eu ter pedido 4/8 da pizza quanto 2/4 da pizza. Representam a mesma quantidade. E por fim, eu tenho aqui 1/2. 1/2, como o denominador é 2, eu dividi a pizza em 2 partes, selecionei uma delas, também metade. Então, tanto faz eu pegar 4/8 da pizza, 2/4, quanto 1/2, eu vou estar escolhendo a mesma quantidade. Então, elas são frações equivalentes. A última fração, quando você não consegue mais simplificar, é o que eu chamo de fração irredutível ou forma irredutível dessa fração. E todas elas, tanto a primeira quanto eu comecei, quanto as simplificações delas, eu chamo de frações equivalentes, pois representam a mesma quantidade. Aqui eu tenho um exemplo com números maiores, que é 27 sobre 81. 27/81 avos. Vamos tentar simplificar. Eu sei que por 1 eu não vou conseguir, né? Então, vou tentar por 2. Eu vejo que aqui eu não conseguiria dividir por 2, por quê? Porque aqui são tanto 27 quanto 81 são números pares. Então, não é por 2. Passo para o próximo número, que é 4. Aliás, 3. Vamos ver se eu consigo dividir 27 e 81 por 3. Como é que eu descubro? Existe um bizu, um truquezinho, para saber se um número é divisível por 3 ou não. O que é que eu faço? Eu vou pegar aqui os algarismos de 27, 2 e 7, e somar eles. 2 mais 7, eu tenho 9. Por que isso? Se eu somo os dois algarismos e o meu resultado é um número que divide por 3, então 27 também divide por 3. Nesse caso eu somei, deu 9. Eu sei que 9 divide por 3, então 27 também vai dividir. Vamos ver o 81. Eu somo 8 mais 1, eu tenho 9 novamente. Então, se 9 divide por 3, 81 também vai dividir por 3. Bem útil, né? Então, vamos lá. 27 dividido por 3 e 81 dividido por 3 vai dar igual. 27 dividido por 3 vai dar 9. E 81 por 3, eu vou fazer a continha lá, né? Vai dar 27. Diminuiu um bocado, né? Muito. Eu vejo, ainda consigo dividir por 3? Consigo, porque o 9 divide por 3 e o 27 a gente sabe também que divide. Então, novamente, por 3. 9 dividido por 3, 27 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 27 por 3 a gente fez aqui, deu 9. E aí, a gente vê agora 3 nonos, veio só diminuindo, né? 27 81 avos, 9 27 avos, 3 nonos. E eu ainda posso simplificar novamente pelo 3. O 3 divido por ele mesmo e o 9 também, como a gente viu aqui. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1.
E 9 dividido por 3 vai dar 3, 1/3. Aqui eu já não consigo dividir por mais nenhum número. Então, essa é a forma irredutível da fração. Minha fração irredutível. E aqui são as minhas frações equivalentes. Se eu fosse representar, fazer uma figura, né? E representasse 27, 81, 9, 27, 3 nonos e 1/3, daria sempre a mesma quantidade, mesmo sendo números tão diferentes. E aí, a gente pode fazer assim. Aqui eu dividi por 3, 3 e 3. Passo por passo, né? Só que eu posso fazer de uma maneira mais rápida. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui 27 sobre 81 e vou fazer o seguinte. Olha só o que acontece. Aqui eu dividi por 3 uma vez, por 3 de novo e por 3 de novo. Eu posso pegar esses fatores que eu usei para dividir e multiplicar eles. Vocês vão ver o que acontece. Se eu fizer 3 vezes 3, 3 mais 3, 6, mais 3, 9. 9 vezes 3, 9, mais 9, 18, mais 9, 27. Então, ó, quando eu multipliquei os fatores que eu usei para simplificar essa fração, eu consegui 27. E eu posso, ao invés de dividir ela por 3, por 3 e por 3, eu posso dividir ela diretamente por 27. Que vai dar igual. 27 dividido por 27, todo número dividido por ele mesmo é 1. E 81 dividido por 27, eu farei a conta lá de divisão, vai dar 3. 1/3. O mesmo resultado que eu obtive aqui. Então eu posso fazer isso. Bem mais fácil, né? Agora, talvez você não tenha tanta prática em divisão e ache mais fácil começar assim com o menor número que conseguir e terminar também dá a mesma coisa, né? Principalmente se você quiser descobrir quais são as frações equivalentes. Nesse caso, se você já estiver bem prático, você já divide logo pelo maior divisor possível, que é o próprio 27. Percebendo também uma coisa seguinte, que se eu for dividir pelo maior divisor possível, esse divisor tem que ser o quê? O meu numerador. Nunca, em hipótese alguma, eu vou conseguir dividir, por exemplo, aqui por 30, né? Mesmo que o denominador divida, eu não posso simplificar um numerador por um número maior que ele. Então, no máximo, ele mesmo. É como essa primeira operação que a gente fez. Aqui eu simplifiquei uma vez por 2 e outra vez por 2. Então, se eu multiplicasse os fatores, 2 vezes 2, 4. Eu poderia diretamente pegar aqui 4/8 e simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4, 2. 1/2. O mesmo que eu obtive aqui. Então, pessoal, essa é o nosso vídeo de hoje, simplificação por fração. Você vê que é uma coisa que nos ajuda, né, a tornar o conteúdo mais fácil e que muitas vezes pode até vir uma questão o professor pedindo, né? Marque tal alternativa e às vezes aparece lá, você calcula e dá 4/8. Mas nas alternativas não aparece 4/8, mas aparece 2/4 e 1/2. E às vezes você, sem saber, pensa que não está ali entre as opções, que você calculou errado. Mas na verdade está em uma forma simplificada, em uma forma equivalente. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Desejo boa sorte nos estudos e até a próxima, pessoal.